gostaria de chamar agora aqui ao palco o jornalista João Batista Olive, juntamente com a Cristina Queiroz, da CropView, para falarmos sobre as novidades do projeto Acompanhamento da Safra. Uma salva de palmas. Nós temos uma informação de que a maioria das pessoas que estão aqui são produtores rurais. Olha que coisa interessante, né? Parecia um evento de pessoas, de jovens descolados, né? Não, a maioria é produtor rural que está querendo saber como aplicar, como botar na prática o que está sendo mostrado aqui lá no campo, e inclusive entendendo, tentando traduzir o que é dito aqui com a prática. Muito bem. Então aqui nós estamos com a Cristina Queiroz, nossa colega de trabalho. Ela tem um aplicativo chamado CropView, que está unindo, está se juntando a nós já há um certo tempo lá no Notícias Agrícolas, para fazer isso que nós vamos falar para os senhores agora, que é esse projeto Realidades das Safras. Quero também chamar o Daniel Olive, que é o nosso executivo do Notícias Agrícolas, e o Alex Horta, que é quem trabalha, né? Esse é o carregador. Cadê o Alex? Carregador de piano. Também queria convidar a Daiane Lopes para estar conosco aqui em cima. A Daiane é a organizadora da Agrobit e transformou o Notícias Agrícolas no órgão oficial de informação do Agrobit. Então, por favor, Daiane, por favor, Alex, é uma apresentação do projeto, portanto, Realidades da Safra, que é, ou que não é, né, uma ação muito semelhante à que os órgãos de imprensa têm feito durante a safra, essas expedições, essas caravanas, acompanhando o desenvolvimento da safra. Aí o Daniel parou para pensar e disse, bom, nós vamos repetir o que os outros estão fazendo? Não é isso que o produtor precisa saber. E aí nós procuramos a Cristina para que ela nos explicasse o que poderíamos ter de prática para o produtor. Em resumo, basicamente é isso. Nós vamos acompanhar a safra, o Daniel vai explicar, e vamos acompanhar a safra com os aplicativos da Cristina, que é esse CropView. O que é o CropView? O CropView é um aplicativo que acompanha a umidade do solo e vai dizendo para o produtor qual é a melhor semente, qual a melhor variedade para plantar, com o objetivo de fazer com que a safra pule da média de 50 sacas para 70, 80, sei lá. Basicamente é isso. Depois o Daniel vai explicar um pouco mais, o Alex vai dizer como é que vai ser o desenvolvimento, mas antes de passar o microfone para a Cristina, queria que a Daiane nos contasse para vocês por que nós estamos juntos, como é que ela vê o Notícias Agrícolas junto com o Agrobit. Bom dia, pessoal. Notícias Agrícolas é o principal parceiro de mídia nosso, é referência nacional. Então, para um evento desse tamanho e com o público de produtores que a gente tem aqui, é fundamental ter um parceiro como Notícias Agrícolas. Eles estiveram aqui ano passado, esse ano novamente marcando presença e, sem dúvida, o evento crescendo, cada vez mais Notícias Agrícolas acompanhará com a gente todas as edições. E com eles a gente consegue o alcance nacional das pessoas que não conseguiram estar aqui. E esse é o grande objetivo, porque a gente sabe que vocês têm um alcance em todo o Brasil e com muita credibilidade. Tá? Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Só um dado, as palestras estavam acontecendo aqui agora, tinha um público acessando o site de mais de 1.100 pessoas assistindo, além de vocês aqui. Nós estamos ao vivo, então, o Daniel está dizendo que tem mais 1.100 pessoas aqui, claro, que lá no site, e outra coisa, né? Aí depois nós vamos editar, separar todas as palestras e deixar on demand, para que vocês possam ver e divulgar e ampliar as informações. Eu, por exemplo, já no ano passado tive um impacto de uma das palestras acontecidas aqui, e hoje de manhã eu tive outra, o Paulo Martins, da Embrapa Gado de Leite, lá de Juiz de Fora, fez uma palestra brilhante aqui, e como foi a primeira, tinha pouca gente, talvez vocês tenham perdido essa palestra. Eu recomendo, posteriormente, a partir de amanhã, entrarem no Notícias Agrícolas para procurar essa palestra do Paulo Martins, que é fascinante. Então, agora vamos deixar para a Cristina Queiroz. Vamos. Sim. Vamos agora pedir para a Cristina Queiroz contar o que é o CropView e como é que nós vamos trabalhar o Realidades da Safra, esse projeto. Aliás, né, eu e Daniel tivemos uma dificuldade para definir o nome, né?
realidades ou realidade, não, várias realidades. Da safra ou das safras? Não, da safra. Então, assim, a gente teve que chegar a uma definição, acho que é isso que é importante na gente, é escolher o foco. Aí o Daniel pediu o apoio da Cristina para a gente, nessa realidade, focar as variedades, as sementes, enfim, como é que está o desenvolvimento das cultivares em relação à meteorologia, à umidade do solo, etc. É isso, Cristina? Acho que seu microfone... Está ligado. Antes de passar para a Cristina... entender o que é o Realidades da Safra, que é trazer a visão do produtor rural da sua safra para o Notícias Agrícolas. Então, ao invés de a gente buscar as informações que estão ditas pelos órgãos oficiais, a gente vai atrás da informação que é dita pelo produtor rural. E como é que ele pode dizer o que é que está acontecendo com ele? É através do CropView. Dentro do CropView, ele traz a sua informação, usa a ferramenta do CropView para conseguir melhores condições de entendimento da sua safra, e isso gera informação para nós. Não é isso, Cristina? É isso mesmo. Melhor trocar. Vou usar esse aqui. Bom dia a todos. O CropView nasceu dessa necessidade de dar voz para o produtor. Por quê? Quando nós temos um produtor, ele fez todo o manejo da forma mais correta possível. Ele gastou, ele investiu. E aí, de repente, nós temos aqui uma quebra de safra. E tem sempre aquela coisa, né? É o São Pedro. Né? Mas como o clima, de fato, afeta? Então, o CropView, ele é um sistema que ele mostra o efeito da climatologia na produtividade da safra. Antes mesmo dele plantar, não é isso? Antes mesmo de plantar, porque nós temos dados climatológicos armazenados no sistema desde o ano 2000. Então, ele permite o produtor não só olhar para essa safra de 20 anos a 19 anos atrás e ver o que aconteceu, simular as diversas cultivares nos seus diversos ciclos e ver a resposta em função do clima e, a partir de então, começar a se organizar, a se planejar. Qual é a estratégia da minha região? O clima vem mudando, né? Eu tenho que mudar a minha forma de fazer, eu tenho que mudar a minha data de plantar. E como é que eu mostro? Porque a gente sabe, o produtor, nós temos custeios dos bancos, nós temos os seguros, né? Nós temos pessoas, muitos outros players, que vêm junto para tornar a safra uma realidade, mas que não está todo dia. Então, como é que eu demonstro, de fato, a dificuldade que eu tenho com algo que eu não controlo, que é o clima? E o CropView veio para fazer isso. Numa única tela, de uma forma muito simples. Pode colocar a tela do CropView no ar, então. Se conseguir aí... Olha, está aí. Ok. Então, aqui, esse é um exemplo, ó. Nós estamos falando de Londrina, eu estou com a coordenada do centro da cidade, não é de nenhuma propriedade, mas eu estou dizendo que eu fiz um plantio no dia 15 de outubro, né, numa cultivar com um ciclo de 130 dias, numa expectativa de potencial produtivo de 70 sacas por hectare, num solo com um teor de argila entre 36% e 60%. Então, o que eu tenho aqui demonstrado? Onde está em negrito é o momento atual. E eu estou olhando anteriormente o dia que eu plantei e o que acontece desde o dia que eu plantei até o momento presente. E lá na tela em verde, a primeira ela fala da produtividade, se tem penalização ou não. E eu estou vendo aqui, está 100%, está verdinho, né? Por enquanto não tem penalização. O ideal seria que ele tivesse feito essa simulação antes de plantar, obviamente. Para decidir realmente o momento certo que vai trazer melhor rentabilidade para ele. É isso. Exatamente, analisar. Porque o balanço hídrico, ele usa 12 meses, são 10 decênios, usando a umidade do solo para mostrar como é que o solo está nesse momento.
Ele usa o que a chuva que aconteceu, e a gente sabe disso, as chuvas elas estão nos pregando peças, né? Elas vêm de forma irregular, bastante mal distribuídas. Nós já vimos isso, 3 anos a gente vem... O ano passado não, o ano passado foi exceção. Mas nós vimos isso já há alguns anos, essa má distribuição de chuva. Então, eu preciso entender o que acontece na minha propriedade, ou em cada talhão da minha propriedade, porque nós vemos que isso é diferente. E o CropView ele tem um espaço lá em cima, chama Minha Chuva. Se você tem pontos de coleta, você traz essa informação do que precipitou nos vários pontos da propriedade, linka com o talhão, e ele vai usar esta informação do talhão para fazer o cálculo do balanço hídrico. Vamos subir mais a tela aqui agora para mostrar como é que ficou o Cristina, gráfico. quando a gente olha e percebe que tem 100%, todo mundo fica feliz, mas daí você vai analisar o balanço hídrico também, né? O que aconteceu em relação aos últimos 5 anos e o que está acontecendo, o que pode acontecer nesta safra. Você consegue fazer um diagnóstico melhor nesse balanço hídrico também, né? Exatamente. Esse gráfico está aqui, ele está mostrando o balanço hídrico. A linha amarela é a média da climatologia dos últimos 10 anos. Mas ele é calculada em função do plantio. Então, o que eu disse que eu plantei no dia 15 de outubro, uma cultivar com um ciclo de 130 dias. Nesse exato momento, o sistema ele faz um cálculo, repetindo por 10 anos anteriores, e a linha trazendo verde, né? uma média. Linha é a verde. linha amarela. Amarela. Né? E o verde, o que é o verde? A verde é o momento atual que nós estamos, ó, tem uma chuvona grande prevista para aí, ó, que vai dar um excedente na cultura. Né? A primeira barra é a marrom, é a data do plantio, e a última lá, a verde, é o momento da colheita. Então, o que nós vemos Porque pela essa você linha? colocou uma variedade de 130 dias. É, uma cultivar que está com um ciclo de 130. Então, o que nós vemos? A realidade que nós vimos desde safrinha, sem água, não é verdade? Vocês que estão aqui e têm percebido, a gente veio já com a safrinha bastante penalizada, né? O trigo sofreu bastante para quem plantou, porque choveu muito abaixo da média. Agora, como isso vai refletir na soja que foi plantada, nesse caso, no dia 15 do 10? Desta forma, ó, nós vimos o seguinte, não existe a penalização, porque o que choveu, a conta de água no solo está suficiente para cultivar, e o que nós vemos é um excedente grande apontado para os próximo mês, né? Você vê que ele vai no novembro, dezembro, e aí eu conto para vocês uma coisa que me preocupa. Eu estava conversando com o Alex hoje mais cedo, e tenho alertado os produtores, porque tem acontecido em anos anteriores. Está vendo aquele descolamento da linha amarela, logo mais na frente, no mês de janeiro? Nós vimos observando, nesses anos antecedentes, que existe sim esse recuo da chuva, e que ele é normal. E o que acontece? Dependendo da data de plantio, eu chego com essa cultivar de soja nesse estágio final de desenvolvimento vegetativo, início de florescimento. Quando a cultura precisa de muita água. Se acontece o recuo nesse momento, nós temos uma penalização. E aí, te respondendo, Alex, sim, nós estamos com 100%. A meteorologia nos dá uma indicação de que nós podemos ter menos água do que normalmente tem. Por enquanto, o que vem não penaliza, mas sim, fica o alerta, porque ele pode ser maior do que isso. É um risco que está aparecendo ali, que pode ser detectado pelo produtor, né? Nesse exemplo de Londrina, né? Esse exemplo de Londrina. Nesse exemplo de Londrina, sim, é um risco, e o produtor tem que ficar atento. E aí, quando o Daniel fala, o ideal é você olhar antes de plantar, porque sim, o produtor fica entre a cruz e a caldeirinha. Porque eu queria ter plantado lá no dia 15 de setembro. Não deu, a chuva não veio. A chuva cai agora, eu vou plantar. Mas aonde isso me deixa, ao longo do ciclo, principalmente nos momentos que a cultivar precisa de mais água? Será que eu vou levar, por conta desse plantio tardio, eu deixo a minha lavoura exposta a esse recuo de chuva que tem comumente acontecido nesse período de novembro e dezembro? E às vezes se estende até janeiro, é um risco. E a partir daí,
você pode mudar a sua estratégia, né? Sem dúvida. Até rever, quando eu falo, vai no simulador e olha todos os anos anteriores, como é que a região vem se comportando? Como é que os diversos ciclos se comportam? E aí fazemos a mesma coisa para o milho, fazemos a mesma coisa para o trigo. E comparando, e aí é uma conta de cada um, do resultado financeiro de cada cultura versus risco clima, como é que eu faço a estratégia dessa minha lavoura, dado as mudanças que vêm acontecendo, e são uma realidade de cada um. E aí que vem a parceria com o Notícias Agrícolas, que é a ideia de aproveitar essas informações, porque aí a gente está vendo que, a princípio, o produtor que está plantando aqui está ok, ele vai conseguir uma boa rentabilidade. Mas se realmente tiver problemas, vai aparecer um alerta, e esse alerta vai aparecer para nós. E a partir daí que a gente consegue entender a realidade da safra de cada produtor e ir atrás desse produtor para poder trazer essas informações e poder, assim, entender a formação do preço e por que a movimentação do mercado que está acontecendo. Eu tenho uma pergunta mais simples. Pode colocar a tela do Realidades da A pergunta Safra mais agora. simples é assim, não é mágica, né? É baseado em quê? Baseado em dados, não é isso? Dados que você vai transferir para o aplicativo do produtor, né? E a segunda pergunta é como é que isso a gente vai juntar, acho que é para o Daniel ou para o Alex, como é que nós vamos juntar o que nós vamos constatar lá no campo com o seu aplicativo? Como é que vai ser na prática? Então, vamos lá. Realmente não é mágica, isso é dado climatológico, dado observado e tendência meteorológica. Tudo que é dado observado já aconteceu, é fato. A tendência, ela muda todo dia, a gente sabe que a meteorologia, hoje nós tentamos ser o mais assertivos possíveis, mas os recursos que nós temos são os que estão disponíveis no mercado. Nós temos um parceiro hoje que é Oráculo, mas, enfim, que também tem as dificuldades de previsão a longo prazo, como tudo que existe, né? Então, é uma conta. Se eu fosse traduzir o que é o CropView, eu diria que ele é um modelo matemático, porque a conta que todo agrônomo sabe fazer, mas disposta de uma forma que ficou fácil e rápida de calcular, e eu acho que ficou bastante fácil de verificar, principalmente quando a gente coloca no balanço hídrico. Traduzindo, é um aplicativo gratuito para o produtor entrar e passar seus dados. Nós queremos dele, produtor, os dados para a gente acompanhar as safras, é isso? Isso. Ele tem uma versão gratuita disponibilizada na parceria com Notícias Agrícolas, que ele vai permitir ao produtor uma data de plantio. Para quê? Para dar a informação do que acontece no Brasil inteiro, para que o Notícias Agrícolas possa falar a respeito, trazer profissionais da área e ajudar o produtor a tomar decisões frente ao que o clima vem se apresentando nas regiões no Brasil inteiro. Porque são várias realidades. Alex, aí você vai sair a campo com o aplicativo da Cristina, já temos dados, né? Vamos fazer um exemplo aí, você vai com o seu pessoal para algum lugar, o que vai acontecer? Informe a gente. Bom, a partir do momento que a gente tem detectado o que está acontecendo em determinada região, obviamente a gente vai, primeiro, acionar a pesquisa, segundo, entender o que está acontecendo, terceiro, saber se é um problema generalizado ou localizado. A partir daí a gente vai estar a campo para trazer as últimas informações, mostrar para vocês o que está acontecendo. Portanto, o que for informado no CropView vai servir de pautas para o Notícias Agrícolas. A partir do momento que a gente detecta algum problema em determinada região com algum produtor, esse tema vira assunto pro Notícias Agrícolas para ser discutido no Notícias Agrícolas. Tá. Daniel, Portanto, esse momento que nós estamos aqui, mais importante do que fazer o lançamento do Realidades da Safra, é fazer um convite para que você, produtor, participe, para que a gente possa entender qual é a sua realidade. Então, aí o Alex vamos pegar como exemplo a safra do ano passado, no oeste do Paraná, o Mato Grosso do Sul sofreu muito, perdeu muito, né? Mas isso a meteorologia, Cristina, nos antecipou, que nós teríamos realmente aquele veranico, e o meteorologista-chefe do IMET, o Francisco de Assis está conosco aqui, ele está dizendo que nós não teremos veranicos tão longos desta vez.
Teremos veranicos, sim, em dezembro, janeiro, mas curtos, né? Aí, o Alex, o Daniel, com base nos dados da Cristina, o que vai acontecer? O que você vai dizer para o produtor antes, Cristina? Nós vamos mostrar para o produtor, exemplo do que a gente já vem fazendo, né? O Alex já vem fazendo semanalmente lá no Notícias Agrícolas, é mostrar para o produtor, e nós fazemos isso muito antes da entrada do plantio, de mostrar o que vai acontecer, aonde pode correr os riscos, baseado nas informações meteorológicas, qual é a intensidade desse risco, e dar alertas para o produtor para ele fazer a melhor estratégia para conduzir essa safra. Em resumo, né, Daniel, nós estamos precisando que o produtor entre no aplicativo do CropView, coloque os seus dados, para a Cristina aí cotejando, e aí vai ser uma espécie de alerta para o Alex, para fazer o seu roteiro, onde que aquela variedade, aquela cultivar estava prevista para ser X, começou a dar problemas. Aí nós vamos em cima, mas haveria tempo do produtor se ajustar às dificuldades? Não, né? Plantou, né? Depois que plantou, acabou. Essa é a questão. É só uma constatação, né? Nós vamos ter 3 momentos. É o momento do plantio, o momento da lida com a safra, né, com a produção, e depois a colheita. Aí o que dá para ajudar ele ainda é ele entender os melhores posicionamentos, momentos de pulverização, de algum manejo com a safra, e depois a colheita. Porque a gente pode chegar... Os impactos disso na safra, no valor da safra. Porque se ele vai antecipar, vai passar como é que chama? Um dessecador para tirar a safra antes, ou ele vai segurar para vir com a máquina depois, tem todos esses dados. Mas o mais importante para nós é o que nós vamos fazer com esses dados. O que ele vai trazer de alerta para nós? Porque o que aconteceu ano passado? Nós tínhamos o alerta assim, de que o Paraná estava com uma seca muito grande, que ia ter uma perda, mas a gente não sabia realmente qual era esse tamanho dessa perda. Nós só fomos identificar isso quando nós fomos a campo. Realmente, quando nós fomos na propriedade e falamos com o produtor, nós descobrimos que ele tinha uma propriedade com uma área com 10 sacas por hectare e uma outra com 40 sacas por hectare. Então, como é que a gente faz disso lá da nossa redação? Como é que a gente consegue ter uma visão global do que está acontecendo? É a partir dos dados que vão ser inseridos no CropView, que além de trazer uma facilidade para ele, uma ferramenta para ele, vai trazer os dados para nós. Ok, nosso tempo se encerrou. Palavras finais. Primeiramente, o Alex. Só fazendo uma colocação, a página do Realidades da Safra, a gente está começando com a soja. A gente tentou focar nessa página todas as informações possíveis relacionadas à cultura da soja, à safra da soja. Então, vocês vão acompanhar a página, tem os vídeos com as entrevistas de acompanhamentos das safras que estão sendo feitos pelos nossos jornalistas. Tem também, pode subir mais um pouquinho, Pedro, as notícias, as principais notícias relacionadas à safra de uma maneira macro, para você entender o que está acontecendo no Mato Grosso, o que está acontecendo lá em Chicago, por exemplo, enfim. No Mato Piba. E tem também a possibilidade de análises aqui do que fazer para tentar amenizar o problema. E, óbvio, a questão do clima. Sobe mais um pouquinho, Pedro, por favor. Isso aqui é bastante interessante. Esses dados são os dados atualizados dessa safra, vindos da Conab. Então, você conhece o potencial de produção da safra no Brasil e por região também. Quando você clica no estado que você quer saber, você tem a informação da sua região, do seu estado, enfim, colocada ali em forma de cards para saber a área plantada, a produtividade média esperada, enfim. E a gente vai fazer esse acompanhamento sistemático aí. Exatamente, cadastre-se no CropView, você faz o cadastro ali e gratuito. A partir das informações, gratuito. A informação colaborativa, é que a gente vai conseguir fazer esse processo de acompanhamento, de acompanhar a realidade da safra. E, por fim, a meteorologia, as últimas informações de clima por região, tendência, enfim, tudo que está acontecendo aí no Brasil. Então, a gente tentou colocar numa página só todas as informações do produtor. Muito bem, a palavra-chave, então, são comportamentos colaborativos, né? A gente vai fazer e vocês vão passar dados para a gente. Palavras finais da Cristina Queiroz. Espero que a gente possa ser uma contribuição para o produtor, é a nossa função.
né? A gente tem muitos anos, eu tenho 30 anos dedicado ao agro, João, nem se fala, todo mundo aqui. Espero que cada vez mais a gente faz, não só porque a gente ganha dinheiro com isso, mas porque a gente acredita na força do produtor do Brasil. Espero que vocês aproveitem e divirtam-se. Palavras finais do Daniel. É isso, aproveitem o Notícias Agrícolas, continuem usando Notícias Agrícolas para que você seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil e aproveite o CropView para que você tenha melhor posicionamento na sua safra, que você não fique só no achismo, que você tenha mais condições, use as ferramentas que estão disponíveis no Notícias Agrícolas e no CropView. E no Agrobit, vamos continuar ao vivo aqui do Agrobit ao longo do dia, para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado a Renata Maron. Vamos em frente e viva o Brasil!